Para você que se liga no Rápido no Ar, a gente vai ter um bate-papo agora muito bacana, um assunto que é extremamente importante. A gente vai falar sobre a saúde financeira, a gente vai falar sobre finanças, sobre investimentos. Quem vai dividir a tela aqui comigo para fazer esse bate-papo é alguém que tem uma larga experiência, o Cassiano Bittencourt, que já opera no mercado financeiro há 2 décadas, são 20 anos de experiência e ele vai dividir essa experiência com a gente, mas principalmente porque ele tem um projeto que é muito bacana, que é um canal no YouTube chamado Investir com Sim. Canal esse que já existe há 6 anos e o que é legal? Ele fornece esse conteúdo totalmente gratuito. Claro, não é nenhuma recomendação de compra ou venda de determinado ativo, mas sim orientações. E o legal disso é que tem muita gente que hoje acompanha o canal dele, que tem crescido bastante e já está operando no mercado financeiro, já está comprando, já está vendendo ações e a gente vai bater esse papo com o Cassiano. Cassiano, primeiramente, muito obrigado, viu, por participar aqui com a gente desse bate-papo. Parabéns pelo trabalho do Investir com Sim, tem crescido bastante, eu desejo que cresça ainda mais. Uma excelente tarde aí para você, meu amigo. Uma boa tarde para você também, para sua audiência. Eu fico honradíssimo aí com a oportunidade. É sempre bom quando eu posso expandir mais para mais pessoas o que a gente faz ali no canal, certo? A possibilidade de expor aí uma forma mais tranquila, leve, sem cobrança de compreender o mercado financeiro e permitir às pessoas que elas possam fazer o melhor uso possível desse instrumento que o brasileiro, eu vejo pelo menos, faz muito pouco uso. Ô Cassiano, tá estampado aí na tua camiseta, né? Hashtag zero preocupado. Cara, como que alguém fica zero preocupado com o cenário atual de um mercado que oscila constantemente? O conhecimento, a calma, o que ajuda você a ficar zero preocupado e fazer literalmente disso não um slogan de camiseta fictício, mas como uma realidade de vida mesmo, cara? Sim. Então, o canal ali, eu sempre falo no final dos vídeos, né? Quem aprende a pensar bolsa, opera, investe como um mero detalhe. Por quê? A gente tende a perder aquele receio, aquele medo com relação ao mercado financeiro à medida que a gente conhece mais do assunto. A volatilidade, a oscilação, tendência de alta, tendência de queda, notícia, informação, análises, tudo isso passa a ser muito mais compreendido quando a gente já entende o escopo como um todo de como funciona o mercado financeiro. E acho que vem muito daí, tanto a criação do canal quanto a camiseta, né? A camiseta acaba sendo mais uma brincadeira que a galera do canal acabou estimulando, assim, né? Eles gostam que eu falo zero preocupado e tal, não tô tenso nem nada. Mas basicamente é isso. A ideia do canal como um todo é meio que expressada por essa questão do hashtag zero preocupado. A capacidade de passar conhecimento para terceiros de modo que, munidos de conhecimento, eles possam lidar com o mercado financeiro de uma forma sem estresse, conseguindo dormir, sem dor de barriga, queimação, azia, gastrite, que são coisas que geralmente vêm acompanhadas aí do investimento no mercado de renda variável. E aí acabou virando uma camiseta, virou meio que um chavão do canal, o hashtag zero preocupado aí. Mas é muito justamente de alimentar as pessoas com conhecimento para poder compreender e lidar com calma com algo que não deveria ser um bicho de 7 cabeças, que é o investimento com o mercado de renda variável. O principal assunto aqui que a gente vai tratar é justamente um pouco como surgiu esse canal e inclusive com bons frutos. Claro que tudo que começa a alcançar um maior número de pessoas, né, e começa a galgar passos ao sucesso, sempre tem algumas pessoas que apoiam, gostam, e do outro lado vai ter gente que critica. Isso é inerente a qualquer crescimento,
né? Ninguém consegue crescer fugindo disso, isso é uma realidade. A gente já vai entrar nesse assunto, mas eu gostaria, antes de falar do canal que surgiu em 2016, né? 2018? 2016 ou 18? 18. Foi julho de 2018 surgiu o canal. Isso. Eu gostaria de falar um pouco da tua experiência, porque você atuava já no mercado financeiro e tem uma larga experiência, né, Cassiano? Sim. Então, eu fiz faculdade, né, na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito boa. Uma estrutura de faculdade bem diferente. A gente era a primeira turma deles de economia, então eles não tinham a faculdade de economia anterior àquilo. E isso daí foi uma experiência que a gente acabou ajudando a construir, muito carregada em matemática, muito bem estruturada a faculdade, de modo que quando você sai daquela faculdade, você sai preparado e vendo o mercado de uma forma consideravelmente diferente do que era o padrão de economista no Brasil, minha opinião, né? Dali eu fui direto para o Itaú, para trabalhar com análise de crédito corporate, empresas de grande porte, tudo que fugia da possibilidade de aprovação do Itaú BBA, a gente chama de alçada, né? Que analisava empresas como Petrobras, Vale do Rio Doce, por aí vai, e tudo que fugia da alçada de operações internacionais do Itaú, Argentina, Uruguai, Chile, por aí vai. E isso daí deu uma baita experiência com relação a crédito, que parece não ser muito vinculado a investimento e tal, mas tem bastante vínculo e auxilia muito a compreender risco assumido, alocação de capital e por aí vai. Com isso veio um pedaço considerável da minha educação, que hoje em dia me ajuda a poder passar esse conteúdo. Após isso, foi muito tempo, foram 2 anos, 3 anos morando na Europa, fazendo mestrado lá fora. E aí o mestrado num assunto diferente, que eu acho que é algo também que auxilia, abrir o escopo do conhecimento e não ficar focado apenas na parte financeira, matemática. Isso ajuda a compreender o mercado financeiro também, compreender a parte comercial, de gestão de marca e por aí vai, certo? Meu mercado foi em gerenciamento de marca voltado à moda e mercado de luxo. Parece ser completamente desconexo, mas é extremamente complementar, tá? No Instituto Marangoni, em Milão. Depois disso, falando 4 línguas, que também auxilia, porque acaba ajudando a absorver mais conteúdo de forma mais tranquila, eu voltei para o Brasil e aí sim eu tive um segundo momento com o Banco Itaú, com fundo de investimento offshore, que também me ajudou a entender um outro pedaço do mercado financeiro, que hoje me ajuda a compreender mais algumas partes ali com relação ao mercado financeiro. Hoje você isso fala... daí o escopo... Desculpa te interromper. Desculpa. Hoje você fala 4 idiomas. Português, italiano, inglês? Italiano, francês, inglês. O português eu arranho, assim. O português eu me viro quando dá. Assim. Então você fala francês, italiano, inglês e português. E português. Português claramente eu arranho. Assim. O resto fluente, mas o português eu arranho. E espanhol você fala também ou não? Arranha. Olha, como a ideia ali do francês, italiano e português acabam ajudando com outras línguas. Então, assim, eu compreendo e tal, mas não, eu não arriscaria falar. Não, eu acho que seria irresponsável começar a querer arriscar. Entendi. Bacana. Ô Cassiano, vamos falar sobre, antes de entrar também no canal em si, falar um pouco sobre a importância da educação financeira. Com essa experiência, inclusive internacional, que você teve, já morando em outros países, você acha que às vezes, claro que a gente não vai generalizar, porque todas as vezes que a gente possa generalizar alguma coisa, a gente está cometendo uma injustiça, mas falta um pouco de preparo e educação financeira para o brasileiro. O brasileiro, às vezes, quando se fala na questão financeira, e prova disso, infelizmente, é a quantidade de pessoas que estão endividadas no nosso país, falta um pouco de equilíbrio, você acredita? Eu acho que falta bastante educação financeira para o brasileiro e não acho que é culpa do brasileiro. Eu acho que a gente tem um desenvolvimento do próprio mercado financeiro no brasileiro que levou muito tempo para, de fato, se estruturar de uma forma que fosse possível tirar proveito, certo? Quando eu comecei, por exemplo, no mercado financeiro,
a gente tinha o custo de operação e a possibilidade de abertura de uma conta e tal, que era muito mais difícil, era virtualmente proibitivo para quem tinha menor renda, certo? Hoje em dia você tem acesso à corretagem zero, a abertura de conta é muito fácil, você faz muita coisa digital. Então, assim, você tendo um celular, você consegue operar com virtualmente tudo. Você consegue fazer basicamente tudo que um investidor antigamente conseguia fazer por telefone e com um custo muito mais alto. Então, esse processo todo de amadurecimento muito mais vagaroso do mercado financeiro no Brasil acaba atrapalhando. Não fazia muito sentido propagar educação financeira com relação à renda variável, por exemplo, numa escola, se você não ia ter contato nunca com aquilo, a menos que você tivesse 100, 200, 300 mil reais. E hoje em dia eu não vejo a situação desse jeito. Justamente por esse déficit gigantesco que a gente tem de educação financeira no Brasil, vem a ideia do canal, certo? Eu vou deixar você explorar mais para frente, mas basicamente a ideia do canal vem justamente disso. Você tem um déficit causado pela forma estrutural que se desenvolveu o mercado financeiro no Brasil, e agora você tem justamente o espaço ali para as pessoas poderem operar, só falta justamente aquela parte da educação, do conhecimento passado à frente. Eu via muita gente fazendo isso e cobrando de pessoas que muitas vezes não têm posse, mas têm interesse em participar, e eu tendo a educação formal para fazer esse tipo de trabalho, eu via a porta aberta para justamente poder auxiliar essas pessoas sem ter que levar a alma delas no processo, entende? Cassiano, um dos principais objetivos do canal, me corrija se eu estiver errado, mas é fornecer esse conhecimento a troco de uma espécie de uma missão sua mesmo, porque assim, você não vende nenhum curso, você não vende, você não joga de repente ali só um pedacinho de pão e a fatia maior, se a pessoa quiser, ela paga por isso, que hoje é o mais comum, né? Olha, isso aqui é gratuito, vou revelar isso aqui, mas para você descobrir 10 vezes de X valor. Não existe isso no seu canal e é por isso que eu abri essa oportunidade aqui para você falar sobre ele. É exatamente isso, você não tem nenhum interesse de vender curso, você faz isso como uma missão. O porquê você tomou essa decisão de abrir o canal e expandir esse conhecimento de uma forma gratuita? Então, primeiramente, novamente, agradeço aqui o espaço que você abre para mim, porque quando você abre esse espaço, você me permite atingir muito mais gente e auxiliar muito mais gente, isso é muito positivo, certo? A gente teve inúmeros exemplos aí no canal de gente que conseguiu subir e evoluir com educação financeira gratuita, e isso daí é o que faz valer a pena no canal. Tá? Quando você fala de missão ali, eu não gosto de uma coisa muito messiânica ou me considerado, tipo, uma missão nem nada, mas na minha cabeça sempre foi o papel do mais forte, e nesse caso o mais forte eu coloco a pessoa que teve acesso, que teve chance, que teve uma oportunidade de ter uma educação financeira formal mais forte, certo? Que é algo que nem todo mundo tem acesso. O papel do mais forte não é diminuir o mais fraco, não é sugar o sangue do mais fraco, é carregar o fardo que o mais fraco não consegue pelo bem comum. Então, assim, se vai chamar isso de missão ou não, aí é uma questão de ponto de vista, mas essa é a ideia do canal, certo? Eu tive acesso à informação que com tecnologia que a gente tem hoje, de fazer um vídeo e todo mundo poder assistir, de fazer uma live e todo mundo poder ter acesso, de postar conteúdo e todo mundo poder ver, ou seja, eu consigo propagar a informação com muito mais facilidade e me custa, dá trabalho, mas assim, custa virtualmente zero versus o ganho que outras pessoas tendo acesso a isso têm, certo? Me coloca num ponto onde o privilégio que eu tive de ter uma educação financeira formal forte, de ter experiência com banco de grande porte, em áreas diferentes, vivência internacional, me coloca numa posição extremamente positiva para auxiliar várias outras pessoas que talvez nunca tenham acesso a esse tipo de visão. Eu vou acabar fazendo as análises para o meu investimento de qualquer forma, eu vou acabar fazendo avaliação de macroeconômica, geopolítico e por aí vai, de qualquer forma. Se ninguém fizer pelo próximo,
a gente como sociedade não vai para frente. Eu me vejo numa posição muito privilegiada para poder fazer pelo próximo. Então, assim, na minha cabeça é lógico, racional e meio que automático a ideia de justamente criar o canal e poder, ao invés de eu me aproveitar da informação financeira que eu tive formal, bastante gente poder se aproveitar da mesma informação. E como que foi essa questão quando você inicia o canal e aí você absolutamente já investia na bolsa e já trabalhava com isso e já tinha até uma larga experiência? Todo começo é difícil. Hoje você está de YouTube cerca de 15 mil inscritos, esse número tem crescido. Você também é bastante participativo ali no Instagram. E a galera, inclusive, pode te mandar mensagem para tirar algumas dúvidas e tudo mais. Você recebe muitas mensagens e tenta responder toda essa galera. Geralmente é dúvida do quê? Desde um iniciante, desde quem nunca operou na bolsa, desde quem está desesperado. É óbvio que nas devidas proporções, sem expor ninguém, mas deve chegar muita mensagem para você, né? Olha, eu atuo bastante como psicólogo, líder espiritual, porque a galera de fato desespera agressivamente. Mas a ideia com o canal, assim, é muito gostoso. Eu sempre respondo todo mundo, seja comentário no YouTube, seja Instagram, sempre respondo todo mundo, faço questão de responder todo mundo. E a graça é que eu consigo vir de um lugar de ter um conhecimento formal que embasa o que eu falo, de modo que eu não tenho que vender balela ou vender mentira para a pessoa para que ela se acalme, certo? É pura e simplesmente através de um processo de explicação, aprofundamento do conhecimento. Quando as pessoas me vêm com dúvidas, e aí vem desde mais complexa até da mais leve, ou quando a pessoa me vem com desespero, o resultado acaba sendo o mesmo. O resultado acaba sendo o ganho de conhecimento, certo? Quando a pessoa vem para mim e fala, o preço de tal ativo, de tal ação está derretendo, a resposta que eu dou é sempre composta para poder angariar conhecimento daquela pessoa e para que ela cresça com aquele processo, certo? Então, assim, uma coisa que sempre é um problema é queda de preço de ativo, queda de preço de ação. O preço caiu, estou perdendo dinheiro, o preço caiu. Esse tipo de coisa sempre vem muito acompanhada da explicação de que o preço de uma ação e a operação da empresa não são a mesma coisa. E à medida que a pessoa vai dando espaço, a gente vai aprofundando e cada vez mais ela vai aprendendo o que eu quero dizer com isso, como é que funciona a diferença entre a precificação de um ativo e a empresa especificamente. E isso tudo traz ganho. Então, mesmo o que você falou ali antes, sabe? Tem a galera que gosta do conteúdo e tem a galera que critica, o pessoal que chama de hater, né? Sim. Acaba me dando oportunidade de explicar outras coisas. A gente tem, após a live que eu faço segunda-feira, eu picoto os melhores momentos e posto na terça-feira, né? Hoje a gente deve ter saindo mais tarde no canal. Quando tem hater na live, ou gente criticando, esses recortes geralmente saem no dia seguinte porque me dá a oportunidade de explicar justamente o cara que não joga para o meu time. Esse é um ganho muito grande que tem. Quando você consegue fazer a pessoa que está contra você entender, tem um ganho que é incomparável, assim, de capacidade de explicação, de evolução na compreensão generalizada de todos que estão envolvidos ali. E no caso, hoje você tem alguns haters porque todas as suas operações você deixa ela aberta. Não sei se outras pessoas ou outros canais ou outros investidores têm esse perfil. Se a galera visitar o Investir com Sim lá e clicar na aba Comunidades, ou no Instagram também acho que é possível, né? Também é possível. Lá você tem todas as suas operações, inclusive com o preço que foi pago. E aí você hoje defende no canal que você teve mais de 200 operações e teve uma que você perdeu. Muita gente discorda porque você vai na contramão. Tem algumas empresas hoje que estão caindo preço e caíram ainda mais e você comprou mais ações.
E aí você defende isso, né? Olha, eu tenho mais de 200 operações abertas no canal com um prejuízo apenas. Você acha que esse tipo de exposição ajuda a ter talvez alguém que já perdeu dinheiro na bolsa ou que acha que é um gênio da bolsa, ou que obviamente que não existe, ter um pouco de dor de cotovelo? Olha, como você falou ali, eu sou a única pessoa que eu sei que joga desse jeito, certo? Que opera com tudo aberto. Como você falou ali, essas 200 e tantas operações, elas estão abertas num vídeo específico, com o ganho da operação, data de compra, data de venda, ganho diário, mensal e analisado. Tá? Então, assim, é tudo muito, muito, muito transparente. Eu acho que transparência e a forma como... Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho mais complicado, mas quando eu estou numa live, por exemplo, eu procuro trazer a forma de falar menos economês e mais uma forma normal, comum, que as pessoas não precisem ser formadas em economia para compreender. Então, assim, essa ideia de ser transparente, de trazer o tema para uma forma de falar mais leve, de usar analogia, metáfora e por aí vai, ajuda a tirar o distanciamento entre o economista, o investidor, e a pessoa, vamos chamar de comum, mas a pessoa que não tem prática de lidar com o mercado financeiro, justamente para poder ter esse contato mais próximo e poder passar conhecimento sem grandes problemas. Então, assim, colabora, gera dor de cotovelo? Eu imagino que sim, claro que sim. Eu imagino que assim, o fato de eu operar de um jeito diferente do que 90 e tantos por cento operam, também não deve colaborar. Mas eu acho que no final acaba sendo benéfico a transparência de você conseguir encontrar todo o histórico de todas as operações já feitas no canal, todas as que estão em aberto, que estão investidas agora, abertas no canal, e eu disposto a toda segunda-feira ir lá e ouvir você vir no meu pescoço, se for o caso. Você entende? Então, assim, eu acho que é muito positivo para o canal. E não está cobrando por isso ainda, né? A pessoa vê... E não está cobrando por isso ainda. E ainda se o povo tá for te xingar na live, você não cobra por isso. Não cobre assim, ó. A galera que... Algumas pessoas que vieram justamente tentar incomodar mesmo, ficaram impressionadas que assim que eu respondo e não dou ataque, nem piti, nem nada disso, entende? Eu só aproveito a oportunidade para tirar mais dúvida. E você não deixa de responder nem o comentário mais árduo ali que te mandar na live, você responde todos. Não, eu respondo todos. Eu evito... nunca acontece, assim, porque a galera do canal é bem controlada. Eu evito, assim, ó, se começa a virar falta de educação e baixaria, entendi. Aí a gente corta do canal e bloqueia. Mas uma pergunta salgada que venha do tipo, claramente falando que eu não sei o que eu estou fazendo e tal, não tem problema nenhum. Completamente um direito seu discordar, completamente um direito seu questionar, especialmente. E cada vez que eu recebo um questionamento desse, me dá a chance de mostrar que eu não estou ali de brincadeira, que eu não vou fugir de pergunta, que eu estou falando sério, que eu consigo fundamentar o que eu faço. O Cassiano, então, isso é muito positivo. Claro que no canal você não recomenda, não é nenhuma recomendação, e também você deixa bem claro que o que você faz no canal não significa que outras pessoas devem seguir aquilo. Mas uma recomendação talvez para quem está pensando em operar na Bolsa, se a gente comparar hoje a quantidade de brasileiros que operam na Bolsa comparado a outros países, o Brasil ainda há uma escassez de pessoas operando na Bolsa perto de países como Europa e Estados Unidos, por exemplo. Isso é um fato. Você não precisa nem ir em Europa e Estados Unidos, certo? Que são países onde eu tenho um percentual gigantesco de pessoas que... Não, pode vir mais próximo, inclusive, né? Sim. Mas o Brasil, sim, o Brasil é muito, muito incipiente. A gente tem um espaço muito grande para evolução e num país onde você tem consistentemente o receio de lidar com dinheiro, um histórico econômico, financeiro do país como um todo, hiperinflação e por aí vai, que assusta em geral, é natural que você tenha algum nível de afastamento de instrumentos mais complexos financeiros, como, por exemplo, mercado de renda variável. E é por isso
que é importante o canal. É por isso que todo dia quando eu levanto me dá vontade de fazer aquilo ali. Cassiano, só para finalizar essa pergunta em si, quando eu falei da questão da recomendação, muito se fala que é aquilo, mercado financeiro ou bolsa de valores não é uma coisa para amadores, né? Tem Sim. até filme, né? Tem até filme que mostra a questão lá do Lobo de Wall Street e tudo mais. Mas o que você pode falar como uma orientação, não seria uma recomendação, uma orientação. Talvez para quem já operou na Bolsa de Valores e não teve algo positivo, porque infelizmente hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que às vezes entram na emoção, entram sem analisar. Porque uma ação custava R$50 e hoje está custando 5, eu vou comprar porque ela vai voltar a 50. Isso é um erro muito comum que acontece. O que você poderia orientar, na verdade, as pessoas? E um outro ponto também, o investimento na Bolsa de Valores hoje, em renda variável, serve para todas as pessoas ou quem realmente tem resultados mais significativos são pessoas que têm um capital maior? Então, com relação a isso, eu posso efetivamente recomendar. Tá? Eu recomendo algumas questões. Assim, primeiro, não coloque dinheiro no mercado financeiro de renda variável que você possa vir a precisar num prazo determinado. Porque investimento você não consegue prever oscilação de preço no tempo, de modo que pode demorar 20 dias e pode demorar 5 anos. Eu tenho 2 exemplos aqui. A Login, uma operação de cabotagem, rendeu 45% em 20 dias. A Minerva, uma operação de frigorífico, rendeu 200% em 5 anos. Esse prazo você não consegue prever. Se você não consegue prever, é inteligente, interessante, recomendável que você não coloque um dinheiro em renda variável que você possa vir a precisar nesse meio tempo. Porque se você tiver necessidade daquele dinheiro, você pode ter que cortar o investimento na metade do caminho, e é esse tipo de coisa que gera perda de capital. Que então, aí seria, essa é uma recomendação que eu faço extremamente. Seria mais quase que uma roleta russa ali, se você investe uma grana que talvez você precise daqui a um mês. Exatamente. Curto prazo, mesmo que seja um prazo mais longo. Qualquer dinheiro que você precise em menos tempo do que um ano, não colocaria em renda variável, porque é algo que pode pressionar a tomada de decisão. E hoje, o que para você seria negativo, você pode cortar o investimento. E a questão hoje da realidade de muitos brasileiros, né? As pessoas, a gente comentou da questão da educação financeira, que é tão importante que as pessoas possam agregar esse tipo de conhecimento, mas claro que hoje quem tem um capital maior para operar, a chance de ganho é muito maior do que quem tem um capital muito pequeno. Às vezes trabalha ali comprando a ação de uma forma fracionada, compra uma ou duas ações, não compra um lote de ação. A Bolsa, na tua opinião e pela experiência que você tem, hoje ela é para qualquer tipo de investidor, seja a pessoa que consegue comprar uma ação ou a pessoa que consegue comprar um lote ou 10 lotes de ações? Para mim, é importante, mesmo que seja só para ganho de experiência com o mercado financeiro de renda variável, a pessoa investir pouco dinheiro ou muito dinheiro. Você acredita Quando a gente vê o ganho ali, seja fracionado, seja lote, o ganho se dá percentualmente. Então, se é sobre R$10 ou R$100 mil, o ganho percentual é a mesma coisa. O que você avalia é o quanto esse dinheiro renderia numa renda fixa e o quanto rende proporcional se ela operar de uma forma equilibrada. Exatamente. O importante é compreender
que você sempre faz, é muito bem colocado, diga de passagem. O importante é você compreender o custo de oportunidade. Esse dinheiro que está alocado aqui, esse dinheiro que está investido aqui, esse dinheiro vai render mais do que as outras opções que eu tenho? Se sim, aquele é o lugar onde deveria estar alocado. Se não, você deveria realocar em outro lugar, recolocar, reinvestir em outro lugar. Certo? Sempre pensando custo de oportunidade, sempre pensando aquele real aqui, ele está melhor alocado aqui, investido aqui, ou ele deveria estar investido em outro lugar? E hoje, pela experiência que você tem, a renda variável é onde te oferece o maior número de oportunidades, se comparado à questão de renda fixa ou outros investimentos? Bom, eu estou 100% comprado em mercado financeiro, renda variável, então eu sou suspeito para falar. 100%, sim, 100%. Rapaz. Não, pois é algo que eu lido bem. É justamente essa é a ideia do canal, certo? É quebrar essa ideia de que eu tenho que ter... O fato de eu alocar metade do meu capital em renda fixa não é reduzir risco, certo? Se eu estou perdendo consistentemente um rendimento que eu poderia estar ganhando em outro lugar. Mas, de qualquer forma, sim, eu vejo o mercado de ações nesse momento, especialmente no Brasil, que está completamente deturpado por pânico generalizado, como o melhor lugar para alocar. E aí a fundamentação disso poderia ser teórica, para onde eu acho que as coisas vão, o resultado que está sendo entregue, ou a gente pode olhar para a evidência empírica até agora, certo? Se você for naquele histórico das operações que eu fiz, os investimentos que eu fiz, lá eu coloco, justamente para esse tipo de comparação, o rendimento anualizado de cada uma delas, que significa dizer, com aquele rendimento naquele período, quanto é que eu estou ganhando se eu considerasse ano a ano, certo? Para poder comparar facilmente, por exemplo, com renda fixa, certo? Hoje você tem 11 alguma coisa no 11,75, se não 11,25 na Selic, você consegue comparar facilmente daí se você tem o anualizado, certo? Se eu tenho ali um rendimento que rendeu 15%, está rendendo mais ano a ano do que a Selic nos 11,25. Certo? Então, esse tipo de comparação você consegue fazer, e se você olhar lá no histórico, você vê que consistentemente, nos últimos 7 anos, eu bato agressivamente renda fixa sem dificuldade nenhuma. E convenhamos, a gente teve um investimento mais longo. Não, pode concluir, fica à vontade. O caso da Minerva lá, certo? Só para a galera falar, mas é só de curto prazo? Não. A gente teve um investimento bem longo, que levou tempo para desenvolver, como o caso da Minerva. 5 anos de investimento. No final desses 5 anos, ela me pagou 25% anualizado, que significa dizer, primeiro ano pagou 25%, sobre aquilo tudo, mais 25% do ano seguinte, e assim por 5 anos. Não tem renda fixa que pague isso. Agora, tem muita gente... que pode olhar para tudo que você está falando e discordar veementemente. Isso a gente não controla a opinião de terceiros, né? Isso é uma grande realidade. Só que eu vou fazer aqui uma análise do que nós conversamos em si, e aí eu tenho um fator aqui que eu gostaria que você comentasse, porque quando se fala, olha, eu estou comprado realmente no mercado de renda variável e você aposta nisso pelo conhecimento que você tem, é difícil às vezes a pessoa já não se assustar, falar, não, ele tá totalmente no mercado de renda variável. Só que neste percurso, talvez você vivenciou, e aí eu quero fazer essa pergunta a você, março de 2020, que, se não me falha a memória, foram... Pior momento da pandemia. Pior momento da pandemia, que entrou a B3 2 ou 3 vezes, eu não me recordo a data, em circuit breaking, que é quando para de comercializar literalmente os ativos para ver se dá uma acalmada no desespero de todos. Você estava posicionado. Como que foi esse momento? Realmente, se você vendesse ali, você teria um prejuízo absurdo. E mesmo assim, passando por tudo isso,
conseguiu reverter. Explica um pouco para a gente, porque eu acho que é legal, de repente, para o pessoal que está em casa, entender Com um certeza. pouco isso, cara. Porque às vezes a pessoa fala, o cara está falando isso aí, eu quero ver quando derreta. Eu não me recordo, Exatamente. eu não me recordo de ver 2 ou 3 circuit break no mesmo dia. Você vivenciou isso estando totalmente alocado? Compartilha com a gente essa experiência que eu acho que é maneiro, cara. Eu vivenciei várias coisas. Essa é uma dessas. Teve o Joesley Day, o dia do problema com o Temer, que também fui dormir 4 da manhã, 6 da manhã estava acordado de novo, porque também esse tipo de coisa. O que acontece é que assim, você sempre tem no mercado financeiro fatores exógenos, ou seja, que fogem do nosso controle, que são externos, como por exemplo uma pandemia, que você vai ter que lidar. Então, ter a compreensão de que isso vai acontecer é base de querer investir. Tá? Quando a gente começou aqui a ter os efeitos em março da pandemia do Covid, eu já vinha acompanhando isso e me educando sobre isso há bastante tempo, porque isso não foi... Quando chegou no Brasil, isso já tinha uma clareza muito grande de que não seria qualquer coisa de tudo quanto é informação de fora do país, certo? China, Estados Unidos, Europa e por aí vai. Dava para ver a coisa se aproximando. Junto disso, tinha um acompanhamento feito por mim de infectologista, médico disso, médico daquilo, virologista e por aí vai, para compreender qual é a chance que a gente tem no médio e longo prazo de reverter essa situação. E aí, junto disso, teve todo o acompanhamento da questão de mRNA, de RNA mensageiro, que é justamente o que possibilitou a vacina da Moderna, da AstraZeneca. Esse acompanhamento todo, quando chega o vírus no Brasil e, de fato, pega de jeito ali para março o derretimento total do mercado financeiro, a minha cabeça com relação ao que está acontecendo no mundo real, capacidade de lidar com vírus, médio e longo prazo, para onde é que nós vamos a partir daqui, já estava com uma dinâmica bem montada. E com relação a isso, vai ter gente que vai falar, até parece que era assim, ele está falando agora que passou e blá blá. Mas, por sorte, o canal tem lives e mais lives gravadas daquela época, com gente vindo no meu pescoço, que eu estava maluco, que eu não sabia o que eu estava fazendo, exatamente isso. Porque quanto mais caía, mais eu comprava. Mas então, mas para Minerva, você, inclusive, mas aquela de 5 anos que eu Cassiano, falo, foi render muito tempo depois disso. Desculpa te interromper, mas Não, manda ver. aí eu vou ter que fazer uma observação aqui. Para cair e você comprar, você tem que ter caixa. Isso. Então, você não estava 100% alocado, você tinha caixa. Eu tinha algum caixa, assim. Ah, tá. Então, assim, quem seria uma espécie de uma maluquice o cara tá 100% no mercado de renda variável e não ter pelo menos um pouco de caixa. Não, e aí eu vou te explicar o porquê que não. Ali, no caso, tinha um pouco de caixa, porque tinha um caixa... Eu estou completamente alocado, mas eu tenho ativos, como, por exemplo, Ocean Pact, que está dando lucro de 100 e tantos %. Então, assim, se eu precisar de caixa eventualmente, eu tenho operações que estão pagando bem de onde tirar para poder alocar em operações que estão pagando mal ou que estão caindo. Mesmo num derretimento como aconteceu na pandemia, ou como aconteceu também, eu me recordo que no dia da coletiva, na época, né, no governo anterior, na coletiva da saída do ministro Sérgio Moro, também deu circuit break. Mas aquilo ali nem fez cócega. Não. Eu nem lembro direito do dia, para você ter noção. Verdade, cara. Deu duas vezes, eu acho que travou a bolsa, não operava, foi um pois dia muito mas maluco. assim, é importante compreender o quê? É aquilo que eu falei, certo? O preço dos ativos e a operação da empresa não são a mesma coisa. Então, assim, quando eu tenho situações como a pandemia da Covid, eu tenho, no mundo real, algo efetivamente problemático para lidar e para avaliar. Quando sai o Sérgio Moro do governo, eu não tenho propriamente um problema. Eu tenho um pânico generalizado do mercado que não tem nenhuma fundamentação. É muito mais o que a gente chama de falta de Rivotril do que qualquer outra coisa, sabe? Então, não é propriamente o problema. Por exemplo,
uma semana, uns meses atrás aí, se você lembrar, teve um dia que a bolsa derreteu porque ia ter uma recessão nos Estados Unidos. Uhum. Não tinha qualquer fundamentação aquilo. Na terça-feira já não ia mais ter. Mas é isso, acontece. Eventualmente acontece da galera viajar, imaginar coisa em coisas que não... E aí eu atuo bastante como líder espiritual que eu falei lá no canal. Meu, e aí nesse momento é legal compartilhar essas experiências, porque para de repente quem está pensando em entrar no mercado financeiro, ou para quem já está no mercado financeiro e os resultados não estão satisfatórios, ou quem já operou e não teve sucesso, porque infelizmente, talvez por falta de conhecimento mesmo, se a gente comparar a quantidade de pessoas que operam e a quantidade de pessoas efetivamente que conseguem ter bons resultados, esse número é muito pequeno, né, Cassiano? Seria bom se fosse o inverso, né? Sim, a gente teve uma experiência bem positiva agora recentemente com a Ambipar, que era um ativo que tinha o mercado todo via como derretendo, vai falir, não sei o quê. E a gente teve aí, no portfólio eu tive 567% de ganho, e os seguidores tiveram 800 e tantos por cento, 1.000 e tantos por cento, mas muito acima do que eu tive de ganho. Quando eu consigo propagar isso para uma cacetada de outras pessoas, especialmente sem cobrar nada, vendo reflexo, como um dos seguidores, por exemplo, que teve acesso a comprar a primeira casa por causa disso e por aí vai, esse tipo de coisa quebra um pouquinho mais esse medo que as pessoas têm no mercado financeiro, expande um pouquinho mais a capacidade deles operarem com acompanhamento, com alguém segurando na mão e ajudando, certo? E ganhar conhecimento nesse processo. Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto, quando você fez a pergunta ali, eu estava quase te interrompendo e falando, vai, toca de uma vez, assim, porque o canal só funciona quando a pessoa que está seguindo sente que ela pode me questionar, me desafiar, me perguntar questões difíceis, porque senão é uma balela, senão é besteira. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais do canal, disponível na internet, pode se inscrever, tem o Instagram também, é Investir com Sim, é isso, Cassiano? Isso, tanto no Instagram quanto no YouTube, é o @investir com sim, ou investir com sim, investir com sim bem simplesinho aqui, tá? E é só chegar lá, não tem curso, não tem nenhum tipo de gancho, nem puxada, nada. Aliás, estou trabalhando fortemente para implementar aí um projeto aí que deve gerar mais vantagem para a galera do canal. Ainda não posso falar sobre, mas a gente tem aí talvez nos próximos períodos aí deve sair essa notícia no canal, tá? Com benefício para os seguidores. E temos ali o vídeo explicando a organização do canal logo na entrada do YouTube. Eu estou sempre disponível, consistentemente, quando me chamam para conversar no YouTube. A galera fica impressionada que eu efetivamente respondo. Então, assim, é sempre muito divertido. Mas é só chegar e... A ideia do canal é justamente poder educar o máximo de gente possível, fazendo uso do privilégio que eu tive de poder ter uma educação financeira formal, aprofundada e experiência de mercado e fazer o que eu faço hoje, fazer com amor, porque eu realmente gosto do que eu faço, sim. Bom, eu acho que o bate-papo fluiu bacana a beça. Gostaria de parabenizá-lo aí pela iniciativa, que é uma iniciativa que talvez a única rentabilidade que ele possa ter com o canal é justamente a monetização do próprio YouTube. Caso contrário, não tem ninguém que tem que pagar uma assinatura ou pagar algum curso. Então, acho que isso é muito válido, cara. E eu te parabenizo de verdade mesmo por essa iniciativa de não vender aquela coisa, olha, fature R$1.000 por dia com day trading, não sei o quê, que hoje é o que mais tem, né? E infelizmente as pessoas racionalmente, sem pensar, para falar o português claro, acabam comprando essa ideia e depois se decepcionam. Eu acho que pelo conhecimento que você tem, deve ser muito frustrante você ver a quantidade de pessoas, às vezes, que são enganadas quando se fala em mercado financeiro, aí pega o sujeito num carrão de luxo, falando que tem um robozinho
que opera na bolsa e faz 2, 3 mil reais por dia, e você, infelizmente, acaba se deparando muitas vezes, é muito fácil, uma rápida pesquisa, você vê quantas pessoas se decepcionam com isso e continuam se decepcionando. Pelo conhecimento que você tem, eu acho que o canal serve para tentar frear isso de uma forma consciente nas pessoas, ou estou enganado? Não, você está certíssimo. É extremamente frustrante, mas eu sou taurino, teimoso, violentamente teimoso e determinado até o talo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, consistentemente virando uma pessoa aqui, virando outra pessoa ali, sempre disponível, sempre no auxiliar. Então, assim, sim, dá bastante trabalho, mas a gente consegue ir quebrando aos pouquinhos essa cultura de tratar a bolsa de valores como jogatina. E o que você está fazendo aqui, que diga de passagem, eu fico muito honrado e muito grato, agradeço pela galera do canal que deve estar, que vai ficar feliz com isso daqui, mas o fato de você me dar esse espaço ajuda a ampliar, expandir um pouco mais, atingir um pouco mais de pessoas que poderiam ser pegas nesse tipo de golpe e que agora tem uma outra opção. Se vai vir cá ou não vai vir para cá, é uma decisão de cada um. Sim, mas sim. agora sabe da existência da opção graças a você que está abrindo aí o espaço para eu poder falar aqui no canal. De verdade, muito agradecido, muito honrado. Cassiano, agora um fator importante, né? Quando a gente fala sobre o conhecimento, e eu acredito que é isso que o teu canal quer agregar, é que as pessoas possam ter esse conhecimento e, de posse desse conhecimento, evitar cair em pegadinhas de falsos gurus ou principalmente na mão de criminosos. Então, assim, eu acredito que isso deve ser muito frustrante você ver a quantidade de pessoas que ainda, infelizmente, pela falta de conhecimento, acabam sendo vítimas de tudo isso, mas, por outro lado, esse trabalho que você faz é um trabalho que visa conscientizar e agregar para essas pessoas, né? Então, existe bastante no Brasil as pessoas que têm a visão de que Bolsa de Valores é um cassino, de que é quase uma loteria, e é um trabalho maçante, árduo, cansativo, de consistentemente tentar quebrar isso, mas cada vez que você quebra um pedacinho ou leva uma pessoa a ter uma maior compreensão de quão positivo é a Bolsa de Valores, de como aquilo pode, de fato, auxiliar na formação de riqueza e patrimônio para a família dela, para a própria pessoa, é mais uma vitória. E eu sou do tipo que comemora pequenas vitórias, independente do que seja. O fato de eu estar aqui hoje, por exemplo, é uma pequena vitória, parece pequeno, mas isso daqui abre um espaço violento para tocar mais muitas outras pessoas que podem vir a justamente serem blindadas, protegidas desse tipo de pensamento predatório que a gente vê acontecendo consistentemente no mercado financeiro. Então, basicamente um trabalho de formiguinha e, eventualmente, eu encontro um outro auxílio, como, por exemplo, o convite de vocês para vir aqui hoje, e isso ajuda justamente a propagar o canal. Cara, eu gostaria de parabenizá-lo, viu, pela iniciativa, por tentar levar conhecimento. Claro que também a pessoa precisa parar, assistir o vídeo, dar atenção ao que é exposto no vídeo, mas realmente o que me chamou a atenção, e eu fiz questão de trazer o Cassiano aqui, é essa questão de ser algo 100% gratuito e não querer vender curso. Então, já de antemão, eu te agradeço muito pelo tempo que você dispôs de propagar esse conhecimento que você tem. E é função do jornalismo, pelo menos o jornalismo do Rápido no Ar, quer sim informar ao nosso internauta, mas nós queremos também levar informação útil, informação que agregue. Então, eu faço o convite ao Cassiano para que a gente possa estruturar algo que semanalmente, ou através de um vídeo, ou através de um texto, o Investir com Sim apareça semanalmente no Rápido no Ar para agregar conhecimento a você que acompanha o nosso trabalho. Eu acho legal, eu acho que é muito válido para o jornalismo isso, e como empresa e como pessoa, quando a gente pode fazer o bem e levar algo positivo
para o ser humano diante de um mundo hoje que a gente vê tanta gente querendo só levar vantagem. Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue encontrar pessoas que possam agregar. O convite está feito, se você aceita, você me responde sim ou não. Eu acho que é mais para sim, porque é investir com sim, entendeu? Eu fico extremamente honrado com o convite e para mim vai ser um prazer inenarrável, enorme, poder ter mais um lugar que faz jornalismo sério, de respeito e que eu possa, de fato, ajudar com educação financeira, propagando o canal, propagando conhecimento de qualidade e sem aquela relação mercenária, aquela relação predatória de ter que tomar do outro para dar algo em troca. E foi isso que você fez por mim e por isso eu sou muito grato. Estou aqui com esse espaço, estou aqui podendo promover o canal. O pessoal do canal deve estar muito grato, vai ficar pelo menos muito grato a hora que assistir isso daqui, porque cada oportunidade, cada janela que abre para a gente é uma chance de crescer o canal e é um estímulo a mais de fazer mais conteúdo, atingir mais gente e jogar cada vez mais para o lado aquela ideia de cobrar por conhecimento, aquela ideia de promover bolsa como cassino. Então, eu fico muito grato e vai ser um prazer enorme poder participar do Rápido no Ar. Cara, show de bola. A gente vai, então, fortalecer cada vez mais esta parceria, levando informação útil, informação de conhecimento realmente de quem entende do assunto e o melhor, informação gratuita. Porque é assim que se deve fazer o jornalismo, é assim que pessoas sérias trabalham, né? Não é fazendo a ignorância ou a falta de conhecimento de terceiros se transformando em lucratividade, né? Então, acho que isso que é legal, isso realmente a gente viu e bateu realmente o nosso raciocínio nisso. Então, cara, o pessoal vai te ver mais vezes aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz. Cara, parabéns, viu? Sucesso para você e quem quiser conhecer ou investir com Sim, vale muito a pena. Agregar conhecimento é sempre muito válido. Cassiano, que Deus te abençoe, cara, que dê muita sabedoria e muita saúde para que você continue aí realizando um trabalho e ajudando as pessoas, educando elas financeiramente, e isso é muito bacana. Um grande beijo, um grande abraço para você, para a sua audiência. Eu fico, de fato, foi uma tarde maravilhosa, fico muito honrado. Sucesso! Se você gostou do conteúdo, fique à vontade para deixar seus comentários. E lembre-se, o Rápido no Ar agora também terá uma coluna para falar sobre educação financeira, sobre investimentos, e quem vai ter essa parceria com a gente é alguém de larga experiência, o Cassiano Bittencourt, ele que é o responsável do canal Investir com Sim. Se você assistiu o vídeo até aqui, o nosso muito obrigado. A todos um grande abraço e sempre fique conectado no Rápido no Ar.